Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo no canal Espírita Cristão, um canal que tem a sua pauta de levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina espírita. Agradeço a vocês que já são inscritos no canal, mais de 5.300 pessoas. Vocês que apoiam o nosso canal, quem não apoia ainda nos ajude, está aí na descrição do vídeo como fazê-lo. E hoje é inevitável, precisamos comentar, né, o ocorrido ontem em nosso país. É um espectro de coisas tão amplo que é muito difícil pensar, mas nós vamos pensar alguns elementos para nossa reflexão conscienciosa. Tenha você votado em Lula, votado em Bolsonaro, votado em nenhum dos dois. Se você ama o Brasil, vamos refletir juntos e eu gostaria do seu comentário aí no nosso vídeo, concordando, discordando, democraticamente. Graças a Deus, a democracia prossegue vencendo apesar da barbárie. O presidente Biden, o presidente norte-americano, diz que é ultrajante o que acontece no nosso país. Autoridades do mundo inteiro lamentam o que aconteceu ontem com aquele ato, um verdadeiro ato de terrorismo, de golpismo. É importante dizer que nem todo mundo que votou em Bolsonaro eu vejo assim, seja um bolsonarista. Muita gente votou estrategicamente pensando em fazer mudanças profundas no país. Compreendo isso. Mas o fato é que por trás do bolsonarismo há elementos tenebrosos. E é preciso dizer, sem receio, porque se isso não for combatido, diluído pela lei, pela consciência, pelo entendimento do bem, a sociedade corre risco. E ontem nós vimos ali, não se trata de liberdade de expressão, é evidente que não. São atos criminosos. Ali estavam criminosos, destruindo um patrimônio público, invadindo instituições democráticas. Então, é um momento para a gente pensar. E eu queria pensar a partir do slogan, né, de campanha, dessa frase tão cantada, divulgada pelo bolsonarismo. Eu queria desenvolver uma reflexão e você vai me dizendo o que pensa aí nos comentários, né? Deus, pátria, família. E eu acrescentei para título do vídeo, Deus, pátria, família e terror. Deus, pátria, família e terror. Eu já comentei em algum vídeo anterior que toda vez que a política namorou a religião, que houve união dessas forças ao longo da história. Não que a religião em si seja um mal, não que a política em si seja um mal, mas em que os interesses humanos, os interesses inferiores, passionais, uniram política e religião. Surge no cenário da Terra aquilo que pode ser denominado teologicamente de a besta. No Apocalipse se fala das bestas, né? As bestas do Apocalipse. E alguns estudiosos, teólogos, dizem que o Apocalipse é cíclico, ele acontece ao longo de toda a história humana. Não apenas linearmente, mas como se existissem várias bestas, vários anticristos, todas as forças que emergem do psiquismo humano, das ideologias humanas contrárias à força do Cristo. E muitas vezes essas forças, quando surgem com extremo poder, elas estão casadas, unidas a movimentos religiosos.
Então, por trás disso que a gente vê, quando se fala de Deus dentro do bolsonarismo, nós precisamos perguntar: qual Deus? Normalmente é o conceito bem fundamentalista de Deus, o nosso Deus que destrói os seus inimigos. É aquela concepção bem do Antigo Testamento, que não é Deus, mas uma concepção que se elaborou a partir de Deus. Eu vi líderes religiosos lendo trechos do Antigo Testamento em que o povo de Deus ia destruir o povo inimigo. E após ler, convocar as pessoas a atos como o que aconteceu ontem. A matar petistas, por exemplo. Então a pessoa está ali, era um capitão, um pastor, lendo um trecho do Antigo Testamento, ou seja, fazendo uma doutrinação e dando ordem de comando para matar. É isso que precisamos fazer com os inimigos. Então, dentro desse lema Deus, Pátria, Família, dessa máxima, desse slogan, esse Deus é o Deus fundamentalista, é o Deus de alguns, em desrespeito ao entendimento que cada um tem de Deus, dentro do seu núcleo religioso ou não. Então isso sempre foi um perigo. Como é que eu posso, que mente é essa que entende que a minha concepção ela é a totalmente correta? Falta no mínimo o primeiro degrau da evolução, que é humildade. Como é que eu posso entender que a minha mente humana, no estágio que eu estou vivendo aqui nesse planeta, eu tenho a compreensão total de Deus? Vocês se recordam de que no Evangelho, os apóstolos, os discípulos foram até Jesus e falaram: olha, tem um homem pregando, expulsando espíritos, mas ele não era do nosso grupo. Já era a visão dos discípulos de Jesus, bem assim sectarista. Eles queriam que Jesus proibisse aquele homem. E Jesus falou assim: quem não é contra nós, é por nós. Olha bem, Cristo encarnado na terra, com seu colégio apostólico montado, iniciando a implantação do reino de Deus, e alguém fazendo um trabalho espiritual que não era do grupo. Os discípulos queriam impedi-lo. Fundamentalistas, sectaristas, os próprios discípulos. E Jesus, em certo momento, João e Tiago pregam num local e o povo não dá importância. Eles pedem a Jesus: faça descer fogo do céu e queime esse povo. Olha a caridade dos discípulos de Jesus. Jesus olhou e passou a chamá-los de filhos do trovão, naturalmente de forma irônica. Como é que Jesus, pregando o evangelho, ia mandar descer fogo do céu para queimar aquela comunidade que não havia aceito o evangelho? Observe a diferença entre cristãos e Cristo, entre nós e Cristo. Então, quando nós perdemos o foco de Cristo, nós elaboramos essas atrocidades, muitas vezes em nome de religião e em nome de Deus. Quando se fala em pátria, nesse conceito bolsonarista, que foi retirado do movimento nazista lá atrás, de fenômenos vinculados ao nazismo, que pátria é essa? É uma pátria sem arte, é uma pátria sem beleza, é uma pátria sem respeito às minorias, é a pátria daquele grupo que assume o poder e quer mandar e determina tudo. E quando se fala de família, qual é o conceito de família? Também é o conceito de família fundamentalista. Um homem, uma mulher e os filhos. Por quê? Porque acreditam nisso. São crenças fundamentadas em textos bíblicos, mas não em Jesus. Você, mas como assim? Bíblia e Jesus não é a mesma coisa? Em absoluto. Basta estudar. Se não, tem muita coisa do Antigo Testamento, muita coisa nas cartas paulinas, que não passam pelo crivo do que Cristo ensinou. Você sabe disso, você católico, evangélico, espírita, você já estudou sobre isso, já refletiu?
Ou você acha que falar isso, meu Deus, é um pecado, porque a Bíblia é a palavra de Deus? É preciso estudar. Quem te disse? A Bíblia foi construída pela igreja séculos depois daqueles livros terem sido escritos. Aqueles livros foram reunidos, uns descartados, outros escolhidos, e formaram e têm sido objeto de manipulação há séculos por religiosos. E naturalmente dentro da Bíblia tem coisas sagradas, mas tem muita coisa ali que não tem nada a ver com o divino e com Deus. Mas falta estudo, a gente obedece. Obedece como? Obedece do tipo, né? Um familiar meu disse à minha mãe que não ia votar no Lula porque na igreja foi dito que o Lula ia mudar a cor da bandeira do Brasil. Ele acreditou. Ele acreditou. Então, assim, é assim mesmo, é no campo de uma autoridade que diz e alguém que acredita. Uma autoridade religiosa, autoridade entre aspas, porque é assim que é compreendido. Se alguém falar contra um líder, um pastor, um padre, um médium, nossa, a mão de Deus vai pesar sobre a pessoa. Quem disse? Nós somos todos irmãos. Isso tudo é doutrinação feita sobre as cabeças. Então a família não pode ser um homem com um homem, filhos, uma mulher com uma mulher. Ou seja, não se segue o amor, porque o amor lida com isso com naturalidade. Ama, não importa o sexo, é o amor. A homossexualidade, ela tem até no reino animal. Ela é um fator da natureza. Até no reino animal existem espécies homossexuais. Então Deus errou. Porque no campo dos instintos não há escolha. Como é que existe a homossexualidade entre os animais? Não, mas a gente não pensa nada disso. A gente crê. E crer dessa forma, cega, sempre foi um problema. Mas por que eu estou falando isso? Porque por trás desses movimentos, como o que vimos ontem, tem um grupo poderoso que tem dinheiro, que banca, um outro grupo que são vândalos, que são alimentados pelo grupo poderoso, que tem interesses econômicos e de poder, e junto, misturado nisso tudo, religiosismo manipulado, pessoas que não tem a ver, repito, o que eu disse no início, aquelas pessoas, algumas, que votaram em Bolsonaro por enxergar, isso aqui pode ser o caminho melhor. E essas pessoas que votaram estão arrependidas. Elas não concordam com o que aconteceu no Brasil e merecem toda a nossa consideração. Então, meus amigos, um capítulo triste, né, que nós vimos ontem, que não se pode repetir. E é muito difícil, não há retrocesso nesse grupo que pensa assim, tá? Numa encarnação, não. Eles não voltam, eles acreditam, é um campo de crença entranhada e eles vão às últimas consequências e é lamentável que a gente esteja vivendo isso. Mas eu acredito que seja o fim de um ciclo. É o canto do cisne, né? É o fim de um ciclo para a gente entrar num novo tempo, onde essas coisas não vão acontecer mais. Oremos pelo Brasil, que possamos vibrar positivamente, vibrar paz. Ontem eu estava vendo líderes religiosos, espíritas também, líderes espíritas que cantam a paz, o amor, convocando pessoas para estarem lá nas suas redes sociais, convocando. Eu vi líderes evangélicos, mas por trás tem preconceito, tem racismo, tem misoginia, tem fundamentalismo religioso e obsessão, é claro. Oremos, reflitamos juntos, para que o amor possa vencer e a democracia prossiga vencendo. Muita paz.